Segundo Samuel 3. Ora, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, mas Davi tornou-se cada vez mais forte e a casa de Saul tornou-se cada vez mais fraca. Filhos de Davi que nasceram em Hebrom, e a Davi nasceram filhos em Hebrom, e o seu primogênito foi Amnon, de Ainoã, a Jezreelita, e o seu segundo, Quileabe, de Abigail, a esposa de Nabal, a Carmelita, e o terceiro, Absalão, o filho de Maaca, a filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto, Adonias, o filho de Agite, e o quinto, Cefatias, o filho de Abital, e o sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Abner faz aliança com Davi. E sucedeu que, enquanto houve guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez forte para a casa de Saul. E Saul tinha uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E Isbosete disse a Abner: Por que entraste a concubina do meu pai? Então Abner ficou muito irado com as palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de um cão que diante de Judá hoje uso de misericórdia para com a casa de Saul, teu pai, para seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e me repreende hoje a respeito desta mulher? Assim faça o Criador a Abner, e lhe acrescente mais como o Senhor tem jurado a Davi, mesmo assim lhe hei de fazer, para transladar o reino da casa de Saul, e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, de Dan até Berseba. E ele não conseguiu responder nenhuma outra palavra a Abner, porque o temeu. E Abner enviou mensageiros a Davi em seu favor, dizendo: De quem é a terra? Dizendo também: Faz o teu pacto comigo, e eis que a minha mão será contigo, para trazer a ti todo o Israel. E ele disse: Bem, farei um pacto contigo, porém uma coisa exijo de ti, a saber: Tu não verás a minha face, exceto se primeiro trouxeres Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. E Davi enviou mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Entrega-me a minha esposa Mical, a quem tomei por esposa por 100 de prepúcios dos filisteus. E Isbosete enviou e tomou-a do seu marido, a saber, de Paltiel, o filho de Laís. E o marido seguiu com ela, chorando detrás dela, até Baurim. Então disse Abner a ele: Vai, retorna. E ele retornou. E Abner fez comunicação com os anciãos de Israel, dizendo: Vós procurastes Davi em tempos passados para ser rei sobre vós, agora então fazei-o, porque o Senhor falou acerca de Davi, dizendo: Pela mão do meu servo Davi salvarei o meu povo Israel da mão dos filisteus e da mão de todos os seus inimigos. E Abner também falou aos ouvidos de Benjamim, e Abner também foi falar aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que parecia bom para Israel, e isso pareceu bom a toda a casa de Benjamim. Assim Abner veio até Davi em Hebrom, e com ele 20 homens. E Davi fez para Abner e para os homens que estavam com ele uma festa. E Abner disse a Davi: Levantar-me-ei e irei, e reunirei todo o Israel ao meu senhor, o rei, para que eles possam fazer um pacto contigo, e para que tu possas reinar sobre tudo o que desejar o teu coração. E Davi despediu Abner, e ele se foi em paz. Joabe mata Abner. E eis que os servos de Davi e Joabe chegavam da perseguição a uma tropa, e traziam consigo um grande despojo, mas Abner não estava com Davi em Hebrom, porque ele o havia despedido, e ele tinha partido em paz. Quando Joabe e todo o exército que estava com ele chegaram, contaram a Joabe, dizendo: Abner, o filho de Ner, veio até ao rei, e ele o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe veio até ao rei e disse: O que fizeste? Eis que Abner veio a ti. Por que o despediste, e ele já se foi? Tu sabes que Abner, o filho de Ner, veio para te enganar, e para conhecer a tua saída e a tua entrada, e para conhecer tudo o que fazes. E quando Joabe havia partido de Davi, ele enviou mensageiros atrás de Abner, os quais o trouxeram de volta do poço de Sirá. Mas Davi não soube disso. E quando Abner havia retornado de Hebrom, Joabe tomou-o de lado no portão para falar-lhe quietamente, e ali o feriu debaixo da quinta costela, de modo que morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. E, posteriormente, quando Davi ouviu isto, disse:
Eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor para sempre do sangue de Abner, o filho de Ner. Que isso recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa do seu pai, e que nunca falte na casa de Joabe quem tenha uma anomalia, ou que seja leproso, ou que se escore em cajado, ou que caia a espada, ou que tenha falta de pão. Assim Joabe e Abisai, o seu irmão, mataram Abner, porquanto tinha matado Asael, irmão deles, na batalha em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. E Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: Rasgai as vossas vestes e cingi-vos de panos de saco e lamentai-vos diante de Abner. E o próprio Davi seguiu o ataúde, e sepultaram Abner em Hebrom, e o rei levantou a sua voz e chorou junto ao sepulcro de Abner, e todo o povo chorou. E o rei lamentou por Abner e disse: Morreu Abner como morre um tolo? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés em cadeias. Como um homem cai diante de homens ímpios, assim caíste tu. E todo o povo voltou a chorar por ele. E quando todo o povo veio para fazer com que Davi comesse carne enquanto ainda era dia, Davi jurou, dizendo: Assim faça o Criador para comigo, e ainda mais se eu provar pão ou qualquer outra coisa, até que se ponha o sol. E todo o povo percebeu isto, e isto lhes agradou, como tudo o que o rei fazia agradava todo o povo. Porque todo o povo e todo o Israel entendeu naquele dia que não foi do rei a morte de Abner, o filho de Ner. E o rei disse aos seus servos: Não sabeis que há um príncipe e um grande homem caído neste dia em Israel? E eu estou fraco neste dia, mesmo sendo um rei ungido, e estes homens, filhos de Zeruia, são sobremaneira duros para mim. O Senhor retribuirá ao perpetrador do mal segundo a sua impiedade,